Olá, boa tarde. Chegando agora para mais uma live aqui na Celebrando Amor, hoje especialíssima. Eu tô com uma convidada querida que vai falar com a gente. Vocês vão entender melhor como é que é o trabalho dela para quem não conhece, porque eu sei que ela é super famosa, né? Conhecida de muita gente. A Ana já entrou, já assinou, vou esperar ela mandar a solicitação aqui. Ela trabalha na revista Vida Simples, dá aula de escrita afetuosa, escrita criativa por todo o país e agora com curso online, né, que eu acabei de saber, tô muito feliz em... Hoje é o último dia para inscrições, hein, pessoal? Eu esperei tanto tempo para fazer um curso da Ana e quando ela chegou no Rio, oi Ana, Oi, tudo bom? tudo e você? Tudo certo. Ai, tô super animada para nossa conversa de hoje. Ah, eu também. Seja bem-vinda. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Pelo convite não, por ter aceito, né, o Aham, convite. E porque quando eu pensei nesse tema, né, falar sobre votos, eu só tinha você na minha memória para ajudar, né, os noivos que estão aí nessa missão de escrever os votos, porque é realmente uma missão, né? Você falar de sentimento, você expor o seu coração na frente de aham, tanta gente, é difícil para muitas pessoas, né? E aí eu falei, não, aham. tem que ser a Ana. Quando começou aqui a live, eu estava falando que eu era doida para fazer um curso seu. E quando você veio para o Rio, eu falei, não acredito, eu vou conhecer a Ana, e o curso foi incrível. Bem-vinda. Obrigada. E foi num dia muito especial, num lugar muito especial, o curso que você participou, né? Foi. Muito bacana, muito A gente bacana. fez lá no sul de Pássaro Verde, um Isso, restaurante da Roberta Sudbrack, que nem tinha inaugurado ainda, isso, né? isso E sabe o que eu mesmo. achei mais interessante naquele dia, Ana? Porque assim, quando você vai fazer um curso de escrita, a gente vai com um pouco de medo, né? Medo de como vai ser, se você vai conseguir escrever alguma coisa, se você vai ter que ler o que você escreveu. Eu acho que todo mundo passa por isso. É, E quem vai estar lá, quem vai estar te ouvindo. E o que eu achei mais interessante foi que tinham pessoas de diferentes áreas é, buscando a escrita criativa, né? Eu acho que esse é um exercício que passa, permeia aí várias profissões, vários sim, caminhos, não é? sim. E é isso é super interessante. Eu acho que tem super a ver, né, com o que, pelo motivo pelo qual você me chamou, né? Porque essa perspectiva de que a escrita ela é possível para todo mundo, né? Uma coisa que Uhum. é super comum nos meus cursos é as pessoas elas perguntam, às vezes elas me escrevem para perguntar, né? Ah, mas eu preciso ter algum é, pré-requisito para fazer o curso? É, Uhum. é um curso para escritores? É um curso só para quem trabalha em Já tem que ter comunicação? publicado um livro? Eu preciso ter lido seu livro, tem, enfim, né? O que, que eu tenho de pré-requisito para poder participar? E eu Uhum. sempre falo nada, né? Tipo, porque a verdade, assim, é meio óbvio isso, mas escrever, a maior parte das pessoas escreve, no sentido de que a maior parte das pessoas é alfabetizada, né? Então, a gente Sim. escreve, né? A gente escreve, né? Mas a questão é como é que a gente sai dessa escrita mais superficial, dessa escrita, e como é que a gente entra nesse profundo? Eu acho que quando a gente fala de votos, isso tem tudo a ver, porque isso independe, né? Ali a pessoa É, tá ela, né? é. Não depende com o que ela trabalha, né? Se é engenheiro, se é advogado, É. né? Se E é. falando da minha experiência, na primeira reunião que eu faço com os noivos, esse é sempre um assunto polêmico, porque assim, a Uhum, noiva fala assim, ai, você vai ajudar ele a escrever os votos dele, hein? E ele fala, não, você vai escrever, vai me ajudar porque ela escreve muito bem e eu não escrevo nada. Eu falo, não, gente, não é assim, não precisa ser uma grande obra, o que vocês precisam é falar sobre o amor de uhum, vocês e que seja verdadeiro, né? uhum. Então, assim, eu tenho casais que é até engraçado que falam assim pra mim, né? Ou noiva fala assim, ai, eu até procurei no Google como é que faz para escrever o voto de casamento. E olha que eu achei lá uma literatura enorme. É. Mas, ai, não me ajudou. Será que você pode me ajudar?
É porque E é aí sempre cheio de regras, né? Provavelmente, né? Onde a É, pessoa vai buscar. e esses noivos, como você disse, eles são advogados, dentistas, enfim, tem diversas profissões, né? E quando chega na hora do casamento, de um casamento simbólico, o que eu faço, né? Eles, eles, se, eles têm que enfrentar esse momento de escrever algo que saia do texto que eles estão acostumados, né? Do texto acadêmico, do juridiquês. Então, realmente, é uma questão para os noivos, é um momento complicado. Além de ter que escrever, tem que falar ali na frente de todos, né? Acho que você podia falar um pouquinho sobre a escrita criativa e principalmente o que é a escrita afetuosa. E quando eu Aham. li, eu já acompanhava o seu trabalho na Vida Simples, mas quando eu li a respeito do seu curso, eu falei, é para mim, porque tem tudo a ver com o trabalho que eu exerço, que é criar cerimônias personalizadas de casamento para os noivos, ou seja, contar a história deles, né? Uhum. E muito necessário esse olhar, né, de empatia e de entender o que, que vai dentro do coração de cada um. Uhum. Então, a escrita afetuosa é aquela que afeta o outro, né? É aquela que conversa com o outro, é aquela que encontra o outro. Então, acho que uma coisa que tem muito a ver com o que a gente está falando é que, assim, a gente nunca encontra o outro se antes a gente nos reencontra. E eu acho que Uhum, a questão que é mais dura, né? Que é mais difícil de escrever quando a gente fala, por exemplo, de votos, é porque a gente está acostumado a escrever que eu chamo de lugar, da onde que parte a tua escrita, desse lugar de fala, né? E a gente confunde, essa é a primeira confusão, né? Então, uhum, eu vou escrever do lugar em que eu estou, né? O lugar em que eu estou gerente, eu estou mestre, doutor, eu estou professor, eu estou o médico, o CEO, enfim, né? Esse estou, que na verdade está muito mais ligado a esse teu crachá e essa tua uhum, posição do que o quem você é. E, uhum. e a coisa, isso se confunde tanto para as pessoas, porque é muito comum, por exemplo, em alguns treinamentos, quando eu peço para as pessoas se apresentarem, mas eu não dou nenhuma dica antes para elas se apresentarem dizendo quem é, onde elas trabalham, o que elas fazem. E às Uhum. vezes eu até falo assim, tá, agora vocês vão se apresentar de novo para mim e vão dizer quem vocês são de verdade. E aí já dá aquele primeiro choque inicial. Porque realmente a gente não está acostumado e a gente não se dá conta, mas a gente acaba fazendo essa escrita nascer desse lugar. Então, De- a primeira sugestão que eu dou é quando você vai sentar para escrever isso, você tem que pensar, tem que fazer essa escrita nascer de quem você é, né? De quem tira os títulos, tira o cargo que você ocupa, é quem você é. E se nesse momento for difícil, às vezes isso demanda uma certa reflexão, né? E Com pensar um pouco, certeza. de rever a tua própria, eu não estou falando nem chegar no ponto da relação ali, né? É Uhum, da meio história do falar, casal, né? é meio primeiro olhar para você, para tua história, né? Quem eu Uhum. sou, da onde eu vim, quem são meus pais, né? O lugar onde eu nasci, o lugar onde eu fui criado, que diferença que isso faz, né? Como é que isso é, é, Vai que isso diz sobre impactar. você, né? O que isso Uhum. conta sobre a tua história, né? E quem é você no sentido, o que que faz teu olho brilhar, sabe? O que que você gosta de fazer? É meio por esse olhar. E aí depois que você olha para esse lugar, né, de quem você é de fato, aí a gente começa, aí você pode começar a entrar na questão da relação. Quer dizer, nesse ponto da tua vida, qual é a importância daquela pessoa? Né? Como é que o que que ela simboliza para você? Eu acho que mas eu acho que antes a gente tem que mergulhar um pouco na gente, sabe? Porque E se a aí gente dói um pouco, né, às vezes. dói, porque às vezes e eu acho que isso ajuda a gente a não ficar num lugar meio clichê, sabe? Uhum. Porque isso é um lugar muito fácil de cair. Nossa, é o meu A meu maior fórmula, amor né? do mundo, né? A fórmula do Google. É, é uma coisa meio inigualável. Tá, mas tem uma coisa que eu falo,
que as palavras elas não nasceram para ocupar espaço. Ela não nasceu para ocupar espaço em branco no Em papel, branco. né? Uhum. Então você fica ali escrevendo meio que, eu preciso ocupar espaço em branco, e no final Remoendo. você tá jogando um monte ali de meio de frases padrão, ou uma coisa que eu acho que é muito forte, assim, que as pessoas às vezes usam desses subsídios, é do tipo, eu pego uma frase de um grande poeta, porque aquilo que às vezes a gente usa, né, nos textos mais padrão, também a gente acaba usando aquilo como exemplo pra gente, né? Eu pego frase de música, eu pego uma frase de um poema que fala sobre amor e tá lá. E eu acho isso um desperdício, na verdade, porque eu acho que não Eu acho existe que nada mais lindo do que a nossa própria história, né? eu acho que isso acontece quando a pessoa não consegue encontrar as suas próprias palavras, né? E usa a do outro para expressar o que ela está sentindo. O que eu vejo acontecer e que eu sempre falo para os meus noivos é que eles não devem recontar a história, porque eu acho que eles tentam fazer esse processo que você falou, que deve ser feito antes da escritura dos votos, né? Que é você lembrar de tudo que aconteceu, lembrar dos detalhes, de algum momento que foi muito marcante, que você sentiu naquele dia e tal. Como na celebração eu já conto a história, então no momento dos votos, eles não devem recontar, né? Senão não faz sentido, eles têm que ir por outro caminho. Como eu disse, né? Uma dica que eu dou para eles é relembrar de tudo que eles viveram. Durante as nossas entrevistas, a gente acaba fazendo isso, né? Porque eu vou perguntando, eles vão me contando, então eles acabam relembrando dos detalhes que muitas vezes eles nem lembram mais, né? Eles precisam lá buscar na memória, das sensações, e depois juntar tudo isso para começar a escrever. Qual seria a sua primeira dica, assim? Porque tem noivo que escreve no dia do casamento, sabe? Já tá pronto, e aí pega um papel, já tá pronto de terno, pega um papel e vai escrever ali. Deixa eu escrever agora, sabe? E eu não sei. Sério? Eu falo, você já tá com os votos aí para me entregar? Não, 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 tô terminando, tô terminando. Porque eu acho que às vezes eles É um podem trabalho, não é, Ana? claro que é, É né? um Então, exercício, na verdade. é um exercício. Imagina só esse exercício de você se revisitar, isso já rende. Isso não é uma coisa que você faz em um dia, né? Uhum. Então, é um processo que primeiro você se revisita, você pensa sobre a sua própria história. Às vezes o que eu sugiro é, escreve um texto sobre quem é você, né? Uhum. Não tira um pouco o outro da jogada e pensa em quem é você, né? Por Legal. quê? Por que é legal você fazer isso? Porque o texto que ele afeta, né? O texto que ele causa esse encontro, né? Que ele que carrega a tua alma, porque eu acho que a ideia é um pouco ter um texto de alma ali, né? Ele passa por um processo, né? Ele precisa da tua presença, né? Ele precisa de você naquele texto. Então você precisa se revisitar antes. Então seria legal, por exemplo, como um exercício anterior a isso, escreve um texto sobre você. Depois, você não necessariamente precisa escrever um texto que é o que você falou. Eu já falo, eu já conto a história do casal, não precisa recontar. Você até pode escrever a história do casal, isso não significa que esse é teu texto final. Olha para quanta coisa você vai passando. Outra coisa que eu falo muito é que é muito difícil num primeiro momento, por exemplo, se você tiver que escrever sobre o amor, né? Uhum. Sobre o amor, sobre o que ele representa. É um lugar muito amplo, cara. É muito difícil você dar de cara quando, tipo, sobre o amor. Agora eu vou escrever sobre o amor, né? E aí a pessoa quer, sei lá, escrever uma poesia, né? Do nada tem aquela pressão. Ai, meu Deus, mas eu não sei escrever, né? Então ela não sabe escrever, é um clássico. É a frase que é um clássico. Né? E eu sempre falo, não, você sabe escrever, todo mundo sabe escrever, todo mundo consegue escrever, na verdade, né? Agora, esse desenvolvimento de um texto, ele não é tão complexo como as pessoas elas imaginam, né? Então, assim, e aí depois disso, você pode começar a escrever textos sobre coisas que o cercam. Porque imagina que lindo a pessoa contar um texto sobre o outro a partir de algo que é tão
Uma coisa que, para mim, Pequena. é tão pequena, né? Eu vi uma aula sua, eu acho que foi uma aula que você deu agora de escrita afetuosa pelo Instagram, que você falou para a gente começar a escrever a partir de algum elemento da sua casa que te relembra, Exatamente. né? Eu achei tão sensível isso, assim, e tão forte, poderoso. Super forte, super poderoso e um caminho de entrada que a gente não se dá conta que ele existe, né? Então, Explica um pouquinho sobre esse é, exercício. é o exercício que eu falo que é você entrar nas camadas, né? Então, você, eu acho que também esse pode ser um ótimo exercício para trabalhar esses votos, né? Então, começar a escrever a partir daquilo que te cerca, não do mundo que está lá fora. Acho que nesse momento é até mais fácil daquilo que te cerca, né? Mas você fazer a partir da tua mesa de cabeceira, a partir da xícara de café, né? Que você acabou de tomar café, a partir de um sapato que está jogado no canto, a partir do pó de escovas de dentes, quantas escovas de dente tem ali, né? Tem uma, tem duas, tem três, quantas tem? Que histórias elas carregam? É falar um pouco disso. Cara, eu já vi textos daquele que você se emociona de um tanto que nasceu a partir de uma caixa de papelão que estava no corredor da casa. E Ah, era um texto muito bonito em que ela começava a contar a história a partir dessa caixa de papelão que estava ali, e aí ela ia contando que aquela caixa estava ali há semanas, que aquela caixa estava cheia de livros, e aí ela vai começando a revelar aquela história do que era aquela caixa. Aquela caixa, a história era assim, a caixa, ela estava com coisas, elementos e livros e, enfim, materiais hum, que eram da filha dela. E ah, aí ela ia contando na história que a filha dela tinha saído de casa, tinha ido estudar numa outra cidade. E ela tinha, naquele momento, se dado conta que aquela caixa estava ali há semanas. E ah, que ela poderia muito bem ter tirado aquela caixa dali. Mas ela não tira a caixa dali. E só agora ela tinha se dado conta disso, porque aquela caixa simbolizava toda a dificuldade dela de se aceitação, desligar. de se desligar daquela filha que tinha ido embora. Era Ai, quase que como lindo. uma permanência da filha ao lado dela, através daquela caixa. E aí você fala, caramba, uma caixa de papelão, uma coisa menos, digamos, inspiradora para você escrever um É, texto, virou um texto, né, tipo, super profundo sobre a manutenção de alguém na tua vida através de uma caixa de papelão. E disso eu já vi textos também, muitos textos maravilhosos a partir desse eu, lugar, né? eu acho que a gente está falando, né, do macro, que é falar do sentimento, amor, para o micro, que é o amor que está ali presente nos pequenos detalhes do dia a dia na vida do casal, né? Exatamente. E eu já vi, por exemplo, um texto muito bonito escrito a partir de uma cama desarrumada, em que ela falava sobre que a cama estava desarrumada. E ela falou assim que durante muito tempo a cama desarrumada foi um sinal de aflição para ela, né? Porque a mãe, ela morava com os pais e os pais e a mãe dela, se ela saísse apressada porque tinha que trabalhar e a cama tivesse desarrumada, ela precisava, quando ela voltava, a cama estava arrumada, porque a mãe dela não podia ver aquela cama desarrumada. E aquilo que talvez, porque cada um enxerga a vida por um olhar, né? Uhum. Aquela cama que tinha sido arrumada, para ela soava como nem manter a cama desarrumada eu tenho direito. Era uma violação de espaço para ela. E aí ela contava no texto que aquela cama desarrumada era a cama da casa dela, que finalmente ela tinha conseguido sair da casa dos pais e agora ela tinha uma casa dela. Então, às vezes, ter a cama desarrumada era uma lembrança para ela de que ela se pertencia agora. Olha que Isso é tão lindo. bonito, cara. E aí, e eu acho que de repente, de novo, não faça na última hora, porque às vezes você precisa treinar textos que talvez nem tenham a ver com a relação, para você mudar a sua maneira de perceber É. a própria escrita, de Uhum. você poder acessar um lugar mais profundo da escrita.
e perceber qual é o caminho para onde aquilo te leva. E é muito bonito, porque fica um texto. Eu acho que a chance de você sair do clichê gigante, de você ter um texto mais autêntico também, de você ter um texto que ele te leve, te carregue a sua alma também é enorme. E o mais bonito é porque quando o outro ouve, e não só a pessoa que está ali na tua frente, mas todas as pessoas que estão ali presentes, aquele texto vai chegar em cada um no seu próprio lugar de amor, né? Porque eu acho que é isso que é afetar, é a capacidade dessa conversa que ela se conecta com o outro no profundo. E o profundo o que é? O que o texto carrega, né? Eu acho E isso aí, muito bonito, que é uma frase até que você diz, né? Que a escrita, ela permanece, né, através do outro. Ela sai de você e vai morar. Como é, é? eu digo que a escrita ela deixa de existir em você para morar no outro. É, Ela faz morada no outro, né? Ela se mantém viva no outro, né? Você é uma manutenção de vida através do outro. E isso eu acho que é o que a escrita tem de mais bonito, de mais rico, né? e eu acho que é um momento tão incrível quando, num casamento, os noivos resolvem trocar os votos, porque não são todos que querem, né? Muitos têm medo e não trocam É, votos por conta desse medo. Mas é um momento tão especial que é. fica gravado na memória de todos os convidados, passa o tempo e as pessoas lembram, nossa, os votos daquele noivo foram lindos, daquela noiva foram lindos, né? E é isso que você falou, ela deixa de morar num para morar no outro. Que é exatamente quando aquilo afeta, né? É algo que o mais bonito é esse. Imagina assim, o tanto de casamentos que você já celebrou tal. E eu tenho certeza que tem um ou outro voto que você é capaz de lembrar. Talvez você não Sim, lembre literalmente de cada palavra, mas você lembra do que aquilo carregava, né? E eu acho que essa é a capacidade do que eu chamo de escrita afetuosa, né? Não é algo que nasce e morre no mesmo momento, porque é algo que às vezes é escrito ali rapidinho na última hora. Essa é a questão. Ele é. nasce, E ele morre. fala, não causa nenhum tipo, bonito, legal, falou uma frase bonitinha, né? Lembrou trouxe Cecília Meirelles, trouxe Drummond, sei lá, Vinícius de Moraes, legal, ok. Mas assim, segue a vida. Aquela frase todo mundo já conhecia, né? É. Eu não sou contra a poesia. Você pode Não é ali bem dentro do texto colocada, né? Te trazer, ajuda. né? Mas eu acho que tem gente que só traz isso, né? É, Tipo, é. né? Ou vem com alguns termos que são meio clichês. É essa questão. E olha que bonito, cara. É o teu voto, ele é alguém que participou ali do teu casamento, é capaz de lembrar aquilo por meses, por anos, depois fala, cara, eu lembro até hoje do teu voto, foi inesquecível, né? Representou tanto para mim, nossa, eu lembrei sei lá, da minha esposa, eu lembrei do meu marido, eu lembrei do meu filho, eu lembrei, porque na verdade não necessariamente ela vai lembrar talvez de uma relação conjugal. Ela vai talvez lembrar da avó que já morreu. Por quê? Porque tocou no lugar do amor. E aí cada um Uhum. interpreta aquilo e leva para si O da onde sentimento é aquilo universal. conversa. Então, isso que é muito bonito, né? Então, e aí quando a gente fala de volta de um casamento, de uma relação, imagina que lindo. Você se É. vir vivendo em todas aquelas pessoas através do amor que você está emanando e deixando que é celebrado naquele dia. É lindo, né? E Eu acho que olha, é um sentido de corrente muito bonito, né? com certeza. E tem uma coisa, Ana, que muitas pessoas acham que tem que ser um texto romântico, né? Ah, vou falar do amor, tem que ser um texto romântico, tem que ser um texto emocionado. E às vezes não. Eu já ouvi votos que foram engraçados e concluíram esse objetivo, né? Atingiram esse objetivo, que foi assim, até hoje eu lembro daquele voto, porque ele falou do amor, ele falou da relação, mas foi de uma forma leve e divertida. Então, eu acho que existe esse peso, assim, nossa, eu vou ter que falar do amor, eu vou ter que escrever palavras bonitas, e não precisa ser assim, né? Não, não precisa. É isso, assim. Eu lembro que uma vez uma aluna virou para mim e falou assim:
Nossa, mas eu acho todo texto de escrita afetuosa ele tem que ser meio dramático, né? Porque É, enfim, eu tinha tem que acabado fazer de dar uns chorar. exemplos, né? Tem que fazer chorar. É, e aí eu peguei e falei para ela, não, assim, é que eu mostrei alguma sequência de textos que são meus textos. E eu sou uma pessoa dramática. Mas Hum, eu já tinha percebido que essa aluna era uma aluna muito engraçada, sabe? E ela mesma, ela falou assim, tudo meu vai meio para comédia, eu tenho um olhar aham, meio, eu sou isso, eu vejo graça nas coisas. Eu falei, então, a escrita afetuosa é aquela que te representa, é aquela que traz a tua voz. Você pode trazer um texto engraçado, um texto que tenha isso, essa graça existente, esse tom mais de comédia, e tudo bem. Né? Não é, isso não significa que ele não vai afetar o outro. Então, eu acho uhum, muito bonito. Que isso é o que eu chamo de trazer a voz da pessoa e ele ter autenticidade. Eu não tento ser outra coisa. E tem gente que faz isso, que quando entende isso, que percebe que isso é a força dela, uhum. cara, fica muito bom. Que é isso que você falou, fica muito bom, né? É. Aí falaram aqui também a respeito da vulnerabilidade, né? Estão aqui escrevendo nos comentários. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta direta para Ana, escreve aqui nessa caixinha com ponto de interrogação que fica mais fácil para a gente achar aqui, tá bom? Alguém aqui falou da questão da vulnerabilidade, né? Que esse momento é um momento que você precisa mesmo se expor, né? Como Sim. lidar com isso? Então, a questão do se expor é algo que ele, independentemente da escrita de votos, é a parte que é algo que é difícil para todo mundo no processo de escrita, né? Que Uhum, é se expor. Por quê? Até a maneira como a gente escreve diz muito como a gente está, né, no mundo. E a gente está, não é isso, não é nenhuma crítica. A maior parte das pessoas, ela de fato, ela está com a gente se protege, né, a muito, gente usa né? máscaras A para gente usa lidar com máscaras diversas. o tempo todo. E a escrita ela Aham, traduz isso, né? A escrita ela te expõe, mesmo que você não esteja dando conta disso. A questão é que eu acho que eu digo muito é que a gente tem que tornar esse processo mais consciente. Quando a gente toma ele, traz ele para a consciência, a gente começa a se dar conta de que a gente está criando uma distância, é mais ou menos como eu falasse através da minha escrita, eu estou dizendo, por favor, se mantenha a 100 metros de distância de mim. Eu estou falando isso, eu estou demonstrando isso pela minha palavra. E a gente não percebe isso. Então, a questão é que para a gente escrever dessa maneira mais próxima, mais afetuosa, até mais sensível, a gente precisa se expor. Não tem como. Eu sei que a gente tem muito medo de fazer isso. Então, eu acho que, de novo, um exercício muito interessante pré-votos é, por exemplo, você escrever um texto todo em primeira pessoa. Texto em primeira pessoa, as pessoas morrem de medo, porque elas ficam pensando quem vai se interessar por esse texto? Imagina, né? fala sobre mim, eu não sou interessante. Falar sobre mim, que texto egoísta as pessoas usam, né? Usam essa palavra para dizer. E eu falo, não, gente, não é. Egoísta é a nossa incapacidade de enxergar o outro. E a palavra me mostra que você não está enxergando. Então, um texto, muito pelo contrário, quando a gente percebe que ao se expor, né, ao se colocar no texto, ao se expor, ao lidar com a sua vulnerabilidade de uma maneira consciente, eu estou me expondo, né? Eu estou contando a minha história aqui. Quando você conta, você ao compartilhar um pouco de você, essa exposição, ela faz com que o outro também se perceba ali. Porque nossos medos, as nossas angústias, os nossos temores, eles são do humano, eles são muito parecidos, né? Só que quando a gente expõe, a gente, o outro, se sente menos sozinho. A gente se sente menos sozinho porque o outro te dá como retorno isso do tipo, nossa, mas eu também me sinto desse jeito. Nossa, você realmente traduziu tudo que se passa dentro de É, mim, né? E aí o é. outro se sente menos sozinho, você se sente menos sozinho. Por isso que eu falo que a escrita, ela tem um caráter muito bonito do humano, de resgate da nossa humanidade, que é esse encontro através da palavra
de eu me reconhecer em você e você se reconhecer em mim, né? Uhum. Então, eu acho que é preciso entender que o medo faz parte desse processo, é preciso entender que não existe uma escrita sem exposição. Toda vez que a gente fica tentando não se expor, a gente também está, na verdade, eu acho que desperdiçando Subindo tempo e parede. energia. A gente está desperdiçando tempo e energia, entendeu? É. Isso, e é importante também falar uma coisa, sabe? Isso não diz respeito à plasticidade do texto. Como esse texto está bem escrito. E é um texto bem escrito, né? É um texto... Porque existem muitos textos bem escritos, mas um texto bem escrito do ponto de vista da plasticidade, da forma, não significa que aquele texto encontre o outro, né? Então, um Ele texto pode ser tecnicamente bem bem escrito, escrito, exatamente, mas isso não significa nada. E mas não ele por não isso. toca o outro. Não, e aí ele tá super tecnicamente bem E escrito, de uma geralmente não plasticidade toca, né? maravilhosa. Não toca. E aí, o que vai acontecer basicamente é isso. O encontro é como, do tipo, eu ouvi, passou por aqui. É como se eu pegasse, lesse aquele texto, amassei, fiz uma bolinha de papel e joguei fora. Essa é essa relação que as pessoas têm com o texto, né? E ela não se dá conta. Então, eu acho que até como algumas, por isso que não é bom escrever no dia, a gente precisa passar por algumas experiências anteriores e às vezes até esse tipo de experiência, escrever um texto sobre quem é você, escrever um texto totalmente em primeira pessoa. Mas que tipo de texto? Um texto de alguma experiência que você tenha vivido, não necessariamente uma experiência dois. Você pode partir, por exemplo, de algo muito simples, como uma caneta, e começar a chegar, através dela, por exemplo, numa professora que foi super importante na sua vida, na sua infância, que te ensinou a escrever, enfim, alguma coisa assim. E aí é um texto em primeira pessoa, porque é uma história sua. E é muito bonito quando... E se você tiver coragem para compartilhar esse texto, melhor ainda, porque daí você vai, assim, é como se você fosse ganhando fôlego e percebendo que esse teu medo, ele era muito maior do que ele de fato era, sabe? Ele era muito maior, né? A gente superdimensiona isso, né? Nossa, que história. Nossa, o que vão achar? Nossa, vão achar que é piegas. Ai, meu Deus, que bobeira, Pois né? é. Essa coisa que você falou da vulnerabilidade, na verdade, é o contrário, né? Quanto mais vulnerável você se coloca, mais forte você fica e o público mais aberto, né? Mais receptivo para receber aquela mensagem que você está transmitindo ali. Mas eu costumo dizer para os noivos também que eles não estão falando, eles não estão escrevendo um texto para falar para um público, como se fosse numa palestra, né? Ele vai falar só para a noiva. É importante que todos ouçam e que participem desse momento, mas ele tem que fazer sentido para uma pessoa. E é aquela pessoa que você está acostumado, que você convive, que você conversa, você chora. Então, assim, eu acho que quando você entende que vai ter uma pessoa só olhando para você, né? Porque você não precisa virar e falar para a plateia, né? Você vai falar para uma pessoa só. Eu acho que tudo isso fica mais leve, né? Sem aquela pressão toda de será que vão gostar do meu texto e tudo isso. Exatamente, eu acho que é muito bonito quando a gente tem essa. É muito interessante quando a gente se dá conta de que exatamente é para aquela pessoa. E isso não significa que o resto que vai estar ouvindo vai achar aquilo aborrecido. Ela precisa entender que não, muito pelo contrário, pode ser muito mais interessante do que eu ficasse super preocupado em agradar todo mundo, né? Como é que todo mundo vai receber aquilo, ou ficar super preocupado de como é que as pessoas vão ouvir esse tipo de coisa, né? Então, eu não sei se você recomenda isso para as pessoas, mas elas no mínimo deveriam assistir o TED da Brené Brown, né? Sobre a coragem de ser imperfeito. Porque então, fala isso, fala desse lugar, desse medo da gente, né? De falar dos nossos sentimentos e, enfim, de lidar com a nossa vulnerabilidade, né? E eu acho que tem outra coisa também que todos eles falam assim, eu não sei se eu vou conseguir falar, eu acho que eu vou chorar. Aí eu falo, mas chora! Tudo bem! Pode chorar!
Não é que deve chorar, mas se tiver vontade, chora, porque é aí, né? Faz parte, é o verdadeiro que tá ali, É. Você né? sabe que da minha vida toda, assim, eu sempre fui muito chorona. Eu estrei uma coluna na Vida Simples, né? E o meu primeiro texto de estreia foi falando sobre isso, né? Que tudo bem chorar. Eu passei uma vida, né, sendo com muito receio desse choro, porque o choro ele é incorporado mesmo na nossa cultura como algo mais que De te leva a um fraqueza. lugar de fraqueza, de É, fragilidade, né, de que você é é, menos, né? Imagina, por exemplo, no trabalho, o que vão pensar se alguém me pega chorando? Então, você é capaz de correr para o banheiro enfim, porque você está emocionada com alguma coisa, ou do que ali deixar a lágrima escorrer. E isso é muito ruim, né? Porque eu falo que a gente não se dá conta, mas que, para mim, hoje, as pessoas que têm coragem de chorar em público são de uma coragem extrema. é, Porque o choro, para mim, tem muito a ver com essa alma que transborda, né? E, cara, é deixar sua alma verdade. transbordar e deixar ela visível para o outro, deixar sua alma visível para o outro, é coisa de quem é É, muito forte. Não é coisa é, para fraco, é. né? Você sabe que eu sou jornalista, né? E Sei, sei. aí, como jornalista, a gente não pode, pelo menos até pouco tempo atrás, dependendo do veículo que você trabalha, você não pode expressar seus sentimentos, né? Aham. Você tem que ser neutra. E eu já passei por diversos momentos na minha carreira que eu estava emocionada e eu não podia chorar. E aquele medo da voz sair embargada, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar como celebrante, eu ficava pensando, primeiro que durante as entrevistas, eu já choro, porque aí eu ouço coisas bonitas, emocionantes, e eu tinha vontade de chorar, e eu ficava nessa questão, assim, posso chorar? Não posso chorar? Aham. E nas cerimônias, no início, eu pensava nisso, sabe? Nossa, eu tô aqui numa posição, né, com uma figura que vai comandar isso aqui. Eu não posso me emocionar, porque senão vai desandar. A noiva vai chorar, todo mundo vai chorar. Aí chegou um momento que eu falei, quer saber? Eu vou chorar se eu quiser. E até hoje eu me emociono em todos os casamentos, eu choro. Aí eu peço lencinha se precisar, falo que os noivos podem chorar também, que eu acho que todo mundo relaxa, sabe? As É. pessoas dão risada e relaxam. Então, eu acho que tem essa trava mesmo, né? De você tá em público e você não pode chorar. E tem uma coisa que às vezes a gente de fato não tem controle sobre aquilo, né? Às É, vezes a gente se pega se emocionando. Eu, às vezes, dando aula, né? Eu vou contar uma determinada história, um episódio, alguma coisa que aconteceu, algum comentário de aluno, e, poxa, eu coleciono, né? Histórias daquela que eu tava falando pra amiga, cara, eu recebo cada mensagem, as pessoas me contam cada história, que às vezes eu tenho vontade de no cantinho chorar, assim, chorar, 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 porque é muito intenso, né? E aí, é, às vezes, eu contando essas histórias no meio de uma aula, meu olho começa a encher de lágrima, e eu falei, gente, eu juro, não foi propósito, eu não esperava, eu não sabia porque que essa vem, né? O história ainda me sentimento vem. emocionava. Ó, a Simone aqui tá falando. Eu amei quando vi a minha psicoterapeuta emocionada. Eu me conectei com o meu humano. Sim. Né? A primeira vez que eu, entrevistando os noivos, que eu tive um noivo chorando para mim, que é uma coisa muito surpreendente, né? O homem chorar. Pela nossa Uhum. cultura, também pior ainda para É, eles, né? é. E aí eu faço entrevistas com o casal e individuais. Então, assim, eu fui tomar um café com o noivo, ele começou a contar da noiva, começou a contar da história deles, era uma história muito emocionante mesmo, assim. E ele começou a chorar. E eu fiquei, será que eu abraço? Será que eu faço? Será que eu deixo ele chorar? Será que eu dou o ombro? Mas e aí, quando eu falei para ele, fica à vontade. É emocionante mesmo, é isso mesmo. É o que a Simone falou aqui. A gente se conecta com o humano e a gente cria um canal de confiança e a gente se abre, né? É isso que eu sempre falo, que a escrita também provoca, né? Essa é a capacidade de eu me reconhecer em você e de você se reconhecer em mim. E a gente só faz isso se a gente se abre, porque se eu sempre falo, gente, imagina se a gente tivesse que conversar o tempo todo com uma porta entre nós.
Hum. A conversa não acontece, só que o que a gente não se dá conta é que a gente escreve como se houvesse uma porta entre nós o tempo todo, né? Abre, né? É E porque você está escrevendo, falando com papel ou com a tela do é, computador, né? Ó, quem é? Agrião e Melão, adorei esse nome. Disse que depois de 10, ele não trocou votos, eu não sei se é homem ou mulher, não trocou votos no casamento e agora, depois de 10 anos na renovação, vai escrever os votos. Olha que aham, lindo. é bonito mesmo. Aí talvez agora, mas às vezes isso também tem muito a ver com amadurecimento, né? A pessoa passa. Nos meus cursos mesmo, eu vejo, é difícil ter gente muito nova, sabe? Muito, muito nova. Eu já tive, imagina, a minha aluna mais nova tinha 14 anos, assim. E eu já tive Você acha aluna que de tem a ver com a 16. bagagem, com a maturidade, assim, que a pessoa precisa para realmente colocar no papel? Ou isso não tem Eu nada a acho ver? que sim, e ao mesmo tempo tem um lado que eu acho que é uma pena no sentido de que às vezes algumas mães me escrevem para falar é, sobre a questão, percebem que os filhos escrevem de uma maneira mais sensível, tal. E o que eu acho, assim, tipo, eu tenho muitos sonhos, muitos idealismos, né? E um desse, porque eu acho que muito desse lugar em que a gente tem hoje, da escrita, da construção da narrativa, que é esse espaço mais cheio de regras, mais duro, que tem que ser mais sério e tal, e a dificuldade que, de certa forma, a minha existência está muito ligada a essa infinidade de pessoas que têm essas travas relacionadas à escrita. Olha que lindo que seria se a gente pudesse trabalhar isso, ou se esse olhar da escrita ele fosse incorporado e permitido já desde que a pessoa é jovem. Porque o que eu percebo é que é um processo de reaprender, sabe? Você desaprende para reaprender. Porque a escrita, a gente deveria ter uma escrita que ela fosse sempre o encontro, porque para mim é o papel, a essência da escrita é ela ser encontro, né? Mas eu acho que infelizmente as pessoas elas só se dão conta disso depois que elas começam a sentir os incômodos causados por isso. E isso acaba vindo mais com a maturidade, né? Não que eu não tenha alunos de 20 e poucos anos, mas a maioria tá dos 30 para frente. Porque eu Uhum. acho que isso vem incômodos do tipo, desde travas e medos, como às vezes tem alguns desafios para cumprir e não consegue, às vezes uma dissertação e não consegue, às vezes precisa escrever por conta do trabalho e não consegue, ou está ligado aos sonhos que ela não consegue realizar. Eu tenho um sonho de escrever um livro, eu tenho um sonho de poder escrever e tocar as pessoas, mas ela não consegue, né? Então aí tem a ver com os sonhos, né? Então acho que aí acaba sendo uma faixa etária mais madura nesse sentido. Eu acho que culturalmente falando também, né, experiência da geração anos 80, não sei se hoje, acho que hoje é muito mais Instagram do que os antigos diários, né? As agendas que a gente escrevia, que era o local onde a gente colocava os nossos sentimentos, tudo que a gente vivia, todos os nossos anseios e tudo aquilo, e trancava. Tinha agenda que tinha até cadeado, né? Que era para ninguém ler. Então, seus Ninguém lê. pais, não, você escrevia ali para deixar guardado, né? Então, assim, Uhum. seus pais não liam, é a coisa da poesia que vai para a gaveta, né? Ninguém pode ler aquilo que você escreveu. E hoje, acho que com os blogs isso mudou um pouco, porque as pessoas passaram a publicar, tornar público as suas escritas. E agora, eu não sei se o Instagram, as redes sociais, fizeram um processo inverso, porque você não vê muitas pessoas escrevendo textão ou colocando coisas mais profundas, né? Sempre lá uma foto, uma legenda, uma coisa mais superficial. Você acha que tem a ver com essa questão cultural também? Do exercício da escrita, não para escritores, jornalistas, enfim, para as pessoas comuns? Eu acho que tem muito, muito mais a ver com o nosso próprio processo educacional, de colocar a escrita nesse lugar muito da certeza, É. muito da técnica, muito duro. Eu, pessoalmente, sim, eu não estou dizendo que meus filhos, não sei quando meus filhos eles vão escrever, né? Eu não tenho tento não colocar nenhum tipo de expectativa em relação a isso. Mas eu dei um caderno, um caderno diário para minha filha. Com cadeado, Ana?
Ela tem dois. Um ela quis comprar com cadeado, Olha aí. e o outro ela gostou lá de um que, enfim, que tinha uma coisa bonitinha na capa, um furta-cor, assim, e ela tá escrevendo, e ela começou a escrever sobre, tipo, as viagens mais legais que ela já fez, sabe? E fazendo esses registros de viagem. E o meu filho, ele não é tanto da escrita, até porque ele tem dislexia. E para ele a escrita é muito complexa no seguinte sentido de que ele troca a letra, ele escreve muito errado, assim, né? Esses erros. E aí tem a escola, isso é um problema dentro da escola, porque ele é mal avaliado por conta disso, e isso tem um efeito muito ruim, né? Do tipo, eu não sei escrever bem. Mas ele desenha muito bem. E aí eu comprei um caderno de desenhos para ele. Porque eu acho que tem muitas... Eu falei para ele, existem muitas maneiras de você contar. E eu achei uma história, né? Você não precisa só ir lá e escrever textão. Mas eu achei muito bonito, porque agora ele está numa fase de fazer história em quadrinho. E aí tem um desenvolvimento de narrativa, né? Então ele desenha e aí ele escreve, né? São frases e tal, mas tem uma linha de narrativa. Então eu acho, eu gosto, eu incentivo isso muito dos meus filhos, assim, não de uma maneira severa, mas enfim, às vezes dando um caderno mais bacana para escrever, para ver se, né, se incentiva tal. Engraçado. Engraçado você falar isso, porque eu dou para os meus noivos também um caderninho, com menos folhas, mas um caderninho. Eu falo, olha, a partir de agora vocês comecem a rascunhar os votos de vocês. Vai, pensa em alguma coisa, escreve, vai escrevendo, faz um rascunho, aí depois, perto da data, vocês passam a limpo, né? Faz tudo bonitinho e tal, mas aí você já começa a exercitar essa escrita, que é a escrita afetuosa, né? A Luz Soul escreveu aqui, ó, a escrita afetuosa que vocês estão falando inclui as poesias? Inclui, ela não exclui, Tudo, né? ela não exclui nada, né? Ela inclui a poesia. Afetuosa é no sentido de que afeta a outra Afeta o pessoa, outro. não é isso? Eu já tive poetas no meu curso, né? E foi muito bonito, assim, porque eu lembro que é um poeta, inclusive, que ele é bem conhecido, tal. E eu fiquei, nossa, né? Até tipo um pouco lisonjeada de ele estar no meu curso. E aí, quando terminou, né, ele virou para mim e falou assim, nossa, foi tão bonito saber que existem pessoas que olham e pensam a escrita da mesma maneira que eu. E é isso, né? No final é sobre isso, né? Eu acho que cada um encontra a sua maneira de falar isso, né? De representar isso. Pode ser pela poesia, pode ser pela crônica. Inclusive, você dá esse tipo de treinamento para empresas, né? Para pessoas que trabalham com termos técnicos para desenvolverem uma escrita que toque mais os colaboradores, enfim, as outras pessoas. Eu tive uma vez uma pessoa que me procurou que foi muito interessante, porque a área dela escrevia relatórios do impacto do trabalho da empresa na área de sustentabilidade. E ela estava me falando, e o impacto é o impacto na comunidade, o impacto na vida das pessoas. E ela falou, poxa, a gente faz um trabalho tão bonito, mas eu percebo que quando a gente coloca aquilo em relatório, a gente fica só usando os termos técnicos, os dados. E eu sinto que nada daquilo reflete, olha os incômodos vindo. Mas eu percebo que daí, quando a gente mostra para as pessoas, aquilo não é nada. Não é nada no sentido de que ela não representa. Existe uma maneira de eu escrever essas informações técnicas? Como é que eu faço para esses textos técnicos as pessoas, eles impactarem o outro? E eu falei assim, é um trabalho de você olhar para esses termos técnicos e esses dados e perceber nisso o que eles querem dizer, na verdade, né? É você contar as histórias através que estão por trás dos números. Por trás dos números. Porque o número a gente não guarda. 5 pontos, quantos bilhões de não sei o quê, 25% de bababá.
não significam nada, né? Enquanto você não contar as histórias, você não vai impactar mesmo, né? Não é sobre os números, não é sobre as palavras técnicas. A gente tem que fazer um exercício de tentar desdobrar essa palavra nesse sentido, sabe? Para mim, vem sempre a imagem de uma cebola, que a gente tem que ir tirando as camadas, né? Aham. Que é isso. E é isso que a gente, às vezes, tem que fazer. E é isso, Olha dá para gente só, aprender. tem o Jorge. O Jorge é meu Jorge, treinador. ele escreveu aqui, ó, melhor escritora do mundo, saudade dos nossos treinos, bom trabalho, Ana. É que eu Ó, pratico corrida e o Jorge é meu treinador. ai, seu treinador de corrida. É, Ai, gente, tô com saudade das corridas, viu? é. Olha, Eu Agrião também. e Melão escreveu aqui, Ana, acha o autoconhecimento importante para o processo de escrita, ainda mais no caso dos votos? Super, É a super. partir daí, né, É, que a gente estava é, falando. é muito bonito, porque tem gente que vira para mim e assim, eu não vendo o curso dessa maneira, né? Porque mas as pessoas, elas falam para mim, ela fala, seu curso é mais do que um curso de escrita, é um curso para a vida. Mas é porque quando a É, gente... E aí, sim, é preciso um autoconhecimento, porque quando a gente abre portas internas quando a gente começa a mergulhar na escrita, né? Então, uhum. sim, é importante o processo de autoconhecimento. E a própria escrita ajuda nesse processo de autoconhecimento, né? E eu acho assim, no caso dos votos, né, os casais, eles vivem o relacionamento, eles não param Uhum. para raciocinar a respeito do sentimento. Eu acho que só quando tem que ter uma DR, tem alguma coisa dando errado, aí, não, a gente tem que sentar e conversar. Mas eles nunca pensam a respeito do sentimento, das coisas que agradam. E quando chega próximo do casamento, eles começam a lidar com isso, né? Ter que lidar com isso. Inclusive a partir da escolha do vou casar ou não, será que essa pessoa é a pessoa importante? E, e eu lembro que no curso que eu fiz com você, você deu um exercício que eu acho que pode ser legal, assim, uma boa dica, não sei se você pode dizer, para os casais, que era começar a escrever a partir de uma imagem, de uma Sim, foto. as camadas que eu estava falando, que era buscar elementos próximos. É isso, escrever a partir de foto é incrível, porque você tem um norte, né? Então, de repente, o noivo ou a noiva pode escolher uma foto que represente ali um momento importante da vida, né? Analisar aquela foto ali e começar a escrever a partir daí os seus votos, né? Sim, uma ótima Um sugestão, caminho. sim. É um caminho. Outras dicas? Não, então, acho que é isso. A principal dica, porque agora que eu fiquei sabendo que tem gente que escreve na hora, é do tipo, se prepara antes, e escreve No, textos que não fica assim muito preocupado com essa coisa do tipo, eu preciso escrever os meus votos e achar que esse texto tem que nascer, sabe? Naquele momento você sentar. Talvez você precise escrever vários textos que não tem, às vezes, a ver com a relação, que não tem nada a ver com os votos, para você chegar no texto dos votos. E enquanto você estava falando, né, eu lembrei de uma. Eu estava vendo uma entrevista com uma coreógrafa e ela estava falando sobre a dança. E ela estava falando que a dança ela é sentida e ela começa no corpo, né? Ela falava assim, seu cotovelo dança, né? Sua mão dança. E eu acho que o amor, ele também, você falou, né? Ele é sentido, né? A gente não fica racionalizando muito sobre ele e eu acho que a gente também não fica racionalizando muito se vai dar certo, se não vai. Ele é tão sentido, né? Ele é tão sentido uhum. é sempre tão sentido, porque é isso, né? A gente, quando, por exemplo, e a gente falando aí da esfera do amor, por exemplo, quando a gente é mãe, eu acho que o amor para mim, nos meus filhos, ele é sentido no meu corpo também, né? Eles me habitam em cada Não parte é? do meu Eu corpo. acabei de ter um neném, meu filho está É, com 11 meses, e é sempre tão difícil dizer o que eu sinto pelo meu é, filho, é, porque a gente sente. é, Mas como explicar, né, isso? Assim, é porque é muito carnal, assim, físico também. Não sei se é porque a mãe gera e tem tudo é. isso. E na relação a dois, isso também, né? É do tipo,
o que que é, né? Como é que isso te transpassa o tempo todo, né? É físico, é no corpo, né? A gente sente isso, né? Eu já tive amores na minha vida que eu falava assim, nossa, é como se fosse uma parte do meu braço. E assim, era a maneira mais como eu podia me expressar sobre isso, de não ter Ai, eu você. terminei o namoro, eu perdi um braço, né? E foi um casamento que acabou, né? E o sentimento que eu tinha é que uma parte de mim tinha ido Tinha ido embora. embora. É muito forte isso. Então, é assim, É. é exatamente isso que você está falando mesmo, né? Eu acho que é. E escreva, né? Acho que a grande sugestão é escreva anteriormente a isso, né? E textos Nem. que talvez nem tenham nada a ver com os votos em si, mas que eles são Uhum. importantes depois, né? Nem os grandes escritores escrevem numa sentada, né, Ana? Pois é, pois é. Não, não escrevem. Gente, para de escrever meia hora antes. Agora eu fiquei preocupada. No papel do bloquinho de notas do hotel, Não, sabe? agora eu fiquei preocupada. Ana, dá para fazer um curso sobre isso. Posso dar minha dica agora? A minha Vai, pode. sugestão, até para Façam o quem curso da Ana, que vai acabar é, hoje as hoje, inscrições. hoje é o último dia para se inscrever no curso online. E que é ótimo, porque você pode fazer no seu tempo, porque é um curso que ele é gravado, então você pode fazer no seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade de horário. E hoje é o último dia, se você se interessou, é só ir lá no meu perfil, que é o Ana Holanda Oficial, e o link está na minha bio, ou no meu stories, porque hoje, como é o último dia, eu estou com bastante divulgação do link dele. Legal. E como é que ele vai acontecer, Ana? Tem data já Ele, para começar? a partir do momento que você se inscreve, você recebe o material e você já pode começar a fazer. O que a Ah, tá. pessoa vai receber depois são as datas dos encontros ao vivo, porque a gente tem encontros ao vivo para tirar dúvidas, tem algumas aulas bônus, que elas também são em datas marcadas, mas tudo é gravado pelo webinar, então as pessoas recebem a gravação depois, se elas não puderem estar. Estou vendo Ah, que eu estão vou fazer. perguntando. Estão Estão perguntando perguntando, o acesso é durante quanto tempo, Ana? um ano. Um Ai, que ano. maravilha. Porque eu falo, aí você pode fazer, pode rever de novo. Fazer. Então, olha, os noivos que adiaram seus casamentos, né, por conta da pandemia para o ano que vem, já pode se inscrever no curso da Ana, já começar a praticar os votos. Pode mandar os votos para a Ana dar uma olhada e ainda falar se dá para fazer alguma coisa melhor. Você vai Pode ter um começar. ano para praticar. Pode, é isso. E o legal é que no curso você passa por toda a jornada, todo o processo da escrita, né? Então, muito do Aham, que eu falei aqui, aí acho que as coisas vão ganhar um sentido maior. Enfim, é um é. dia tão, tão especial, tão marcante. Vale a Acho que, pena imagina essa se percepção de dedicar. que o teu voto ganhou vida em todo. Foi para o outro, mas ele ganhou vida. Olha a força disso. Ganhar vida nas outras pessoas ali, né? Como um grande símbolo de amor. Maravilhoso. É. Você ter essa Olha, a Gleice. oportunidade. Ó, a gente tem 2 minutinhos. A Gleice disse que depois que fez seu curso de escrita, ficou menos envergonhada de chorar em público, mas ainda não fico confortável, então tem que praticar mais. Faz É, o curso da Ana, você vai chegar isso. lá. Ana, obrigada por ter Obrigada a aceitado o você pelo convite. convite. Foi uma Adorei delícia. te Eu rever. também. Eu também. A gente vai se rever agora no curso, que eu vou me inscrever também. Opa, combinado. Nossa, só hoje, hein? Não espera para amanhã. Eu fico Não, tão tem que fazer. triste quando as pessoas falam, Eu ai, perdi. Falei, faço. Não, eu vou esperar o meu bebê dormir e é, aí depois eu fico livre para fazer. Vai até meia-noite, então, né? até meia-noite. Obrigada. Ó, estão agradecendo, falando que o tema foi ótimo. Gente, com a Que Ana bom, Holanda não poderia ser diferente, né? Ela que vai voltar bom. aqui mais tarde para falar sobre outras coisas para vocês. Ana, Combinado. obrigada. Beijo. Bom trabalho para você. Você também. Tchau, tchau. Adorei. Tchau, tchau.